Amigos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Este programa é feito diretamente do estúdio do Lar Espiritual Seara de José, na rua Evaristo da Veiga 266, na cidade de Santos, São Paulo, para toda a Baixada Santista, para todo o Brasil, para você que está nos assistindo aí nas nossas redes sociais. Hoje nós estamos com 7 redes sociais, todos juntos aí, a página de tratamento do Seara, o perfil do Seara, a JM Vídeos. Então, sejam bem-vindos. A participação de vocês é muito importante. Então, eu quero que todo mundo participe, faça pergunta, tire dúvida. Hoje teremos uma convidada muito especial, uma pessoa que vai nos trazer informações muito importantes. A gente vai ter a primeira parte do Livro dos Espíritos um pouquinho mais curto hoje, para que a gente possa aproveitar a presença da nossa irmã. E aqui do meu lado, coordenador do NED, Newton Júnior. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite, queridos nedianos e simpatizantes. Hoje, realmente, como eu costumo falar, hoje a convidada é sensacional, galera. Gente que vocês vão adorar essa entrevista, esse bate-papo, nosso pinga-fogo, né, na realidade, né? E contamos com vocês, com as perguntas, com as dúvidas e as colocações que vocês achem bacana colocar, né? Vamos aproveitar. Hoje o NED está jóia. É isso aí. E vamos colocar a nossa convidada, já está aparecendo aí no vídeo, Dona Leida Lúcia de Oliveira. Uma boa noite, Dona Leida. Boa noite, José, boa noite, seu Newton, boa noite a todos os internautas. Seja bem-vinda, tá? Sinta-se à vontade aí no NED, é bem descontraído, é bate-papo, né? Nada de formalidade, fique tranquila. Newton. Não, Leida, mais uma vez, é uma alegria muito grande ter vocês, e uma honra você, e uma honra também, né? E a gente vai bater um papo. Hoje, o pessoal sabe que o NED tem em 2 partes, né? A primeira parte é o estudo do Livro dos Espíritos, né? E hoje nós teremos a pergunta 769 e a 772, vida de isolamento, voto de silêncio. Mas nós hoje vai ser bem curtinho, nós vamos passar o vídeo, né? Só para vocês... 2 minutos de vídeo, né? 2 minutinhos de vídeo. Isso. E já vamos direto para a Leida, porque nós temos que sugá-la. Tá bom? Tá bom. Então vamos assistir aí, 2 minutinhos. O assunto qual é? De novo? É o isolamento, voto de silêncio, né? Vida de isolamento. Voto de silêncio. Pergunta 769, 772. Eu tenho certeza que está todo mundo já com o livro na mão, pronto para ler, né? Mas vamos dar um boi para vocês e vamos passar o vídeo. Vamos lá. Capítulo 7. Leis de Sociedade. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Perguntas 769 a 772. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação? Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro,
pois esquece a lei de amor e de caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Bom, pessoal, vou falar rapidinho, como eu disse, para a gente aproveitar a Leida, né? Olha, nos dias de hoje não compete muito esse isolamento, a lei de silêncio, né? A gente sabe que hoje, poucas, inclusive quem tinha esse tipo de atitude eram as religiões, né? As clausuras, que hoje já não vale mais, já não ocorre mais. Porque nós precisamos ter contato com a sociedade para a gente poder resgatar, nos aprimorar e, de alguma maneira, evoluir. Não dá para evoluir por si só, né? Ficar trancado, isolado, num processo de clausura, só orando. A gente sabe que orar, na realidade, oração é arar o arado, arar a terra, né? Ou seja, ter ação naquilo que você acredita, porque ao agir naquilo que você acredita, você se torna grato pelo que está recebendo. E uma forma de gratidão é passar para o outro a bênção que você está recebendo. Isso realmente é uma oração, isso é a verdade que nós temos que ter conosco, né? Então não cabe mais a gente ficar enclausurado, buscar o silêncio total. Aí, como fala, o da meditação é importante para a gente fazer essa interligação com a espiritualidade, mas se dedicar totalmente ao isolamento, hoje não cabe mais, né? A gente nem quer mais isso. Tá certo, José. Tá certo. Eu vou colocar a dona Leida. A dona Leida vai participar conosco agora. A gente vai dar, viu, dona Leida? A gente vai dar um oi aí para o pessoal, a gente interage bastante com o público, né? Então a gente vai dar um oi aí para a Inês Sobreira. Muito boa noite, a Inês Sobreira, nossa amiga Inês. A Edi Mota também. A Luciana Garante, né? A nossa amiguinha, companheira também. Regina Lago. Sueli Manfredi também está entrando agora. Jane Chaves, por todo o planeta, muita energia de luz azul, com certeza. Delmira Santos, Delmira, um grande abraço, Delmira. Uma noite abençoada para todos. Alcina Medeiros, a nossa coordenadora aqui, Alcina, boa noite. Urânia Trudes, boa noite também. E aí vai embora, ó. Rosemary Caetano, Marli Salgado também está dando boa noite. Maria Lúcia da Silva, Sônia Maria de Jesus e Marisa Fendipé. Marisa, um grande abraço para Marisa também. E o pessoal vai entrando aos poucos. É assim, funciona, vai devagarinho, o pessoal vai entrando aos poucos, daqui a pouco está todo mundo aí. E aí, assim, vamos começar? Podemos conversar, dona Neida? Podemos? Claro, podemos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente queria falar para a senhora, dona Neida, é sobre a história do Zé Arigó, e eu quero avisar o público também que enquanto a dona Leida estiver falando, nós vamos de vez em quando colocar um filme histórico, que é um filme que, pelo que se percebe, foi com aquele equipamento antigo ainda, né? Fita cassete, né? Filmando exatamente essas cirurgias, o caminho, a entrada dele, a saída, que era em Congonhas, né? Ele trabalhava em Congonhas, na cidade de Congonhas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho e já intercalasse a sua história com a história da infância do Zé Arigó. Contar um pouquinho dessa história. Eu, na verdade, eu comecei muito cedo, né?
eu comecei, eu vou falar de mim primeiro, que aí depois já entro na parte quando eu comecei no Arigó. Eu comecei muito, muito cedo nesse trabalho com o Arigó, porque quando eu era muito pequena, mas eu deveria ter mais ou menos 4, 5 anos de idade, eu me lembro perfeitamente. O Arigó ia para minha casa todas as noites, porque eles faziam reuniões com espíritos materializados. Eu, naquela idade, eu não tinha entendimento do que era espírito materializado, nem sabia o que era isso. Mas a gente via que todas aquelas pessoas na minha casa, mas não sabia explicar o porquê, né? Naquele tempo. E o tempo foi passando, e meu pai ajudou o Arigó desde o primeiro dia, porque ele mudou-se para Congonhas, e alugou um lote para plantar tomate do lado da casa do Arigó. Então, porque meu pai ganhava muito pouco, ele foi aposentado com tuberculose. Trabalhava na mina do Morro Velho, em Nova Lima. E, naquela época, todos que trabalhavam na mina ficavam com tuberculose. E, chegando em Congonhas, o Arigó curou logo que chegou lá. E meu pai conversava com o Arigó, que ele era espírita há muito tempo, ele lia muito, e Arigó começava a contar para o meu pai o que ele sentia, né? Todas as sensações mediúnicas que ele tinha. E meu pai que dava as devidas explicações para ele, ainda falava para ele, ainda divertia-o. Falava, cuidado, Arigó, aqui é terra de paz, e veja bem o que você vai fazer. Você veja, né? Ele falar isso para o Arigó sem saber que quem coordena tudo é o plano espiritual, e Deus, né? E o plano espiritual. E eu fui crescendo, vendo tudo aquilo. Agora, a cirurgia a primeira cirurgia que eu assisti, um dia, uma noite, o Arigó estava na minha casa, e nós tínhamos um vizinho que se chamava Valfrido, ele estava com câncer no estômago. Aí ele chegou na minha casa, bateu na porta, meu pai abriu a porta, ele falou que queria falar com o Arigó, e meu pai mandou ele entrar. O Arigó mandou que ele fosse para a cozinha. A minha casa é uma casa bem antiga, tinha uma cozinha enorme, com a mesa comprida, assim, no meio da cozinha, com um banco de cada lado. E a mesa de café ainda estava posta, né, com a xícara, a faca de serra, essa faca de pão, né, que era a faca de serra. O Arigó mandou o Valfrido deitar no banco da cozinha, levantou o seu estômago, levantou a sua camisa, pegou a faca de pão que estava sobre a mesa, abriu o abdômen dele com a faca de pão, estava sumindo migalhas. Abriu o abdômen e eu fiquei assistindo aquela cirurgia. Minha mãe falou assim para mim, Leida, vai para o seu quarto, que você está muito pequena para ver essas coisas. Aí o doutor Fitz falou para ela assim, pode deixar minha pitucha, me chamava de pitucha, pode deixar minha pitucha ficar, que ela já foi preparada para isso. E assim eu fiquei até o final da cirurgia, assisti tudo para mim. Então, essa foi a primeira que eu assisti. A partir de então, começou a ser normal para mim ver todas aquelas cirurgias que ele fazia, né? Eu estava eu estudava no grupo escolar Barão de Congonhas, era no período da manhã. E quando eu chegava em casa, eu almoçava e todos os dias eu ia levar a marmita do meu pai na casa do Arigó. Chegava lá e eu ficava impressionada com aquele trabalho maravilhoso, aquelas curas maravilhosas. Aí eu queria ficar ajudando. Aí eu falei com o doutor Fritz, eu posso ajudar aqui nesse trabalho? Ele falou assim, minha pitucha, você está muito pequena, mas o dia que você fizer 10 anos de idade, eu deixo você começar. Então, no dia 31 de outubro, eu estava fazendo 10 anos, cheguei lá toda feliz, né? Falei, e agora? Estou fazendo 10 anos hoje, posso começar? Ele falou assim, pode sim, você vai começar por essas cartas. Depois você vai, mais para frente, você vai diretamente para o trabalho. E ele recebia centenas de cartas do mundo inteiro, aquelas sacolas grandes de cartas. Eu ia para minha casa, abria todas aquelas cartas, fazia uma relação enorme, só com o nome e idade das pessoas. Não punha doença, porque ele não precisava pôr doença para ele, que as pessoas tinham. E aquelas cartas já vinham com o envelope selados para resposta. Então, eu fazia aquela relação enorme, ia lendo para ele, depois que terminava o atendimento, eu ficava no final da fila, ia lendo para ele os nomes e a idade das pessoas. Ele prescrevia as receitas, essas receitas eram datilografadas, porque nenhum farmacêutico entendeu a letra da Arigó. Só eu e um outro rapaz que datilografávamos a receita mais tarde, né, que eu comecei a datilografar,
Só nós dois entendíamos a letra dele, era totalmente ilegível, né? E o interessante também é que a letra do Arigó é totalmente diferente da letra do Dr. Fritz, né? Então, eu comecei assim, aí eu já fui diretamente para o centro, quando passou mais um pouco, eu já fui ajudar no centro, eu organizava as filas, ajudava a fazer várias coisas, né? E agora tinha uma coisa interessante também, que era minha função, era fazer os desmaiados voltarem, porque quando eles assistiam a cirurgia, muita gente desmaiava, porque as cirurgias eram no meio do povo, não ficavam no quarto fechado, na sala fechada, era no meio do povo. E as pessoas desmaiavam, muitas desmaiavam quando via aquelas cenas, né? De abdômen aberto, cortes intensos, né? E o doutor Silvio ensinou como eu deveria fazer, era assim, ele sentava a pessoa no banco, abria um pouco a perna da pessoa, punha a cabeça entre as suas pernas, entre os joelhos, assim, e fazia pressão na cabeça, porque o doutor dizia que era para oxigenar o cérebro. E aí a pessoa voltava. Então, essa também era a minha função, né? Então, eu tinha várias outras funções. Oleida, deixa eu dar uma pergunta. Tinha alguma personalidade que ia naquela época, algum artista, cantor, assim, que você lembre que tenha ido no Arigó? Ah, mas naquela época, esses artistas mais velhos, eu conheço muitos iam lá, inclusive o Roberto Carlos, né, foi lá levar seu filho. Eu conheci muitos, eu não sei nem se eu devo dizer o nome deles, que tem alguns ainda encarnados, mas acho que não tem problema, não. Gosta, né? Fala um pouquinho da questão da infância e da adolescência dele, que ele enxergava umas bolas lá. Me explica direitinho essa história. Isso. A mediunidade dele despontou muito cedo, né? Ele era filho de um rico fazendeiro na cidade e tinha uma fazenda perto de Congonhas, e Arigó era o primogênito de 9 filhos. Então, ele trabalhava com o pai na fazenda, trabalhava duramente na fazenda. E ele ia para o pasto à tarde, recolher os animais. E quando ele estava no pasto, ele enxergava as bolas, ele falava que eram bolas de fogo, mas, na verdade, ele sabe que eram bolas de luz, né? Ele enxergava aquelas bolas e via um rosto humano dentro daquelas bolas. E ele morria de medo. Ele corria para a sede da fazenda, chegava lá, contava com os pais, mas ninguém dava crédito do que ele falava, achava que ele estava mentindo, né? Ele ia para o quarto dele à noite, ele assistia passar na parede do quarto, que nem um filme, salas de cirurgia, com espíritos desencarnados fazendo cirurgias. E ele tinha medo disso e ia para o quarto dos pais. O pai dele deu muitas surras, ele tomou muita surra do pai. Ele apanhava tanto, porque o pai dizia que ele estava mentindo, ele ficava com os vergões assim nas costas, e a mãe dele tinha que pôr na bacia com salmoura para curar as feridas nas costas, né? E assim o tempo foi passando, e um dia ele estava no paiol já estava mais moço, ele estava no paiol da fazenda, descascando milho, e tinha um balaio assim, de espiga de milho à sua frente. De repente, ele encontrou um crucifixo no meio das espigas, um crucifixo que brilhava muito. Ele pegou aquele crucifixo e começou a perguntar para os colonos da fazenda, para todos os empregados, quem era o dono daquele crucifixo. E não encontrou o dono dele. Então, ele guardou consigo sem jamais imaginar que com aquele crucifixo ele começaria um grande trabalho de cura. É claro que, para nós espíritas, nós sabemos que para fazer um trabalho de cura não há necessidade de objeto material, né, do crucifixo. Mas, para ele, que era extremamente católico, aquilo somente foi um amuleto para ele, para começar esse trabalho, né? Isso aí foi mais só no começo que ele usava o crucifixo para curar as pessoas. E aí ele casou-se muito cedo, com a dona Arlete Soares de Freitas, e ele morando já na cidade, né, ele continuava tendo as visões na parede, as salas de cirurgias. Ele tinha muito medo, corria para a rua, até às vezes de peças íntimas, porque ele não entendia o que era aquilo. E tinha muito medo, e assim foi começando. Aí ele começou a curar algumas pessoas pela cidade. Ele começou a curar as pessoas, ele ia nas casas, as pessoas chamavam ele, e começou as pessoas vão passar para as outras, né, o que estava acontecendo, e ele era chamado para ir nas casas, para ajudar as pessoas. Aí teve um dia que foi um paralítico lá, portando 2 muletas.
O Arigó chegou, nesse dia, chegou mais tarde em casa, já era mais de 10 horas da noite. Ele falou para o paralítico: olha, você pode dormir na sala mesmo. Amanhã, na hora que eu acordar, amanhã nós vamos pedir para Jesus te curar. E mandou ele dormir lá na sala. E o paralítico dormiu. E de manhã, quando o Arigó acordou, ele foi lá na sala, pegou o crucifixo e falou assim: pode deixar as muletas, fez uma oração e falou para ele: pode deixar as muletas que você já está curado. Aí o paralítico soltou as muletas e saiu andando, depois de muitos anos com as muletas. E assim foi aquela emoção. E aí foi essas curas foram passando para as pessoas, né? Mas a cirurgia que mais chamou a atenção da cidade, a primeira cirurgia que chamou mais a atenção da cidade foi a seguinte: a gente tinha uma vizinha, ela morava mais ou menos perto da minha casa, ela estava com câncer no útero. E aí ela estava nos momentos finais dela. A casa estava cheia de parentes, né, que foram lá para fazer despedir dela, fazer orações, e o padre estava acabando de sair. Quando o Arigó chegou, o padre estava saindo. O padre tinha sido chamado para aplicar a extrema-unção, né, que é um ritual da Igreja Católica. E aí o Arigó entrou e foi para o quarto da doente e começou a fazer oração junto com os familiares. De repente, ele começou a sentir aquela sensação estranha que ele já conhecia. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca que estava sobre a pia, uma faca bem grande que estava sobre a pia, voltou ao quarto, puxou o lençol que cobria a mulher, introduziu na sua vagina aquela faca e fez um movimento bem grande, fez uma abertura bem grande com a faca e colocou sua mão naquela abertura, e tirou do útero dela um tumor do tamanho de uma laranja. Os parentes ficaram, isso na presença de todo mundo, os parentes ficaram apavorados. Uns saíram e foram buscar o médico. O médico chegando lá, aquela mulher que já estava praticamente desencarnando, ela não tinha reação mais nenhuma. Quando o médico chegou, ela estava sentada na cama, conversando e dando risada, e não tinha nenhuma dor. E o médico falou que aquela foi a história mais estranha que tinha acontecido na vida médica dele. E ele levou aquele tumor, né, para examinar, e realmente foi comprovada essa cura. A mulher ficou perfeitamente bem e saudável, né? Então, essa cura chamou a atenção da cidade inteira, de toda a redondeza, e começou a atravessar as divisas de Minas, do Brasil, as fronteiras dos mais longínquos países, e foi para o mundo essa história do Arigó. Mas a cirurgia que todos tomaram conhecimento, o Brasil inteiro tomou conhecimento também, foi a seguinte: por volta de 1950, ia ter eleições presidenciais, né? E o senador, nossa, me lembro agora o nome dele, Lúcio Bittencourt. O senador Lúcio Bittencourt foi para Congonha fazer um comício, né, da sua campanha política, e chegou lá em Congonhas. O Arigó era presidente do sindicato de mineração, né, que Congonhas tem muita mineração, muito minério. E aí o senador quis fazer chamou o Arigó para ir para Belo Horizonte, com alguns membros do sindicato, para fazer uma reunião em Belo Horizonte. Aí eles foram para Belo Horizonte e o senador chamou para eles irem jantar. Eles foram para o restaurante Camponesa e, chegando lá, o Arigó não tinha o hábito de beber, o senador tomou uísque, alguns outros membros tomaram alguma bebida, o Arigó não tinha o hábito de beber, tomou só uma cervejinha preta pequena. Terminado o jantar, eles foram para o Hotel Financial, em Belo Horizonte. Eles ficaram todos hospedados no mesmo andar. Quando foi de madrugada, o Arigó acordou com fortes batidas no seu quarto, na porta do seu apartamento. Ele acordou assim, assustado, né? Acordou assustado e foi abrir a porta para ver quem estava batendo lá. Era o senador que falou assim para ele: Arigó, você operou meu pulmão essa noite. Esse senador tinha um câncer no pulmão. E ele falou assim: você operou meu pulmão essa noite. O Arigó falou assim: o que é isso? Você está ficando maluco? Você não está bem da cabeça. Porque ele era um médium ostensivo em alto grau. Ele não tinha consciência do que ele fazia. E nem poderia, né? Com aquelas cirurgias tão grandes que ele fazia, como é que alguém, né, poderia fazer aquela cirurgia? Não conseguiria. Um dia ele assistiu um filme das cirurgias que ele fazia, ele sabia que era com toda aquela audácia, ele desmaiou quando ele assistiu o filme. Então, aí o senador chamou ele lá no quarto dele e mostrou para ele o
o pijama cortado na altura do pulmão, né, na sujo de sangue, e falou assim, eu tenho certeza que você me operou. Eu vi, você entrou aqui no quarto e tinha um homem gordo, que é o Dr. Fritz, né, um careca, gordo, e outros médicos, e me operaram. E eu tenho certeza disso, tanto é que eu vou imediatamente para o Rio de Janeiro consultar meus médicos de lá. Ele tinha esse câncer de pulmão e tinha que fazer tratamento com os médicos. E aí os médicos examinaram ele, fizeram novos exames, os médicos disseram para ele, olha, o seu tumor no pulmão não existe mais, e o tumor era inoperável, não existe mais, e foi retirado por uma técnica não conhecida por nós. Ele, não contente, ele foi para os Estados Unidos e consultou vários médicos dos Estados Unidos e todos foram unânimes em dizer que aquele tumor já não existia mais. Então, essa cirurgia, o senador foi para os jornais e colocou essa história nos jornais, nas revistas, foi para a televisão. O Brasil inteiro tomou conhecimento das curas de Arigó. Foi assim. Eu só te interrompi, senão você está contando o filme todo, o pessoal quer assistir um filme no cinema. Não, mas isso aí não vai passar só do senador. As outras histórias que eu vou contar não vai passar, não. Mas no meu livro. Era muito interessante. Você falou que aquela da cirurgia foi uma coisa incrível. Mas eu queria que você passasse para o público aquela história, que, se eu não me engano, acho que não está no filme, daquele homem que praticamente morreu dentro do centro e que vocês tiveram que chamar o Arigó correndo. Explica para tirar ele dentro, né? Então, foi o seguinte, um dia eu e meu pai estávamos organizando as filas, né, porque as filas eram feitas no salão. O salão era uma cozinha antiga, era uma casa bem antiga, e tinha uma cozinha bem grande, e com fogão, ainda tinha até um fogão de lenha lá no canto. Depois, mais tarde, tiraram esse fogão para aumentar o espaço. E aí a fila era organizada nos bancos, e estava esse senhor sentado lá, e de repente ele caiu ao chão. Aí meu pai correu para socorrê-lo e ele não voltava, fazia flexionava, massageava seu coração e ele não voltava. Nós ficamos apertados, né? Imagine, enquanto a Arigó curava já era tão complicado, né? Era tão difícil, imagina aquele homem se morre lá dentro do centro. Meu pai falou, Leida, vai vê se você acha o Arigó, mas o Arigó já tinha ido para o sítio, porque às vezes ele ia para o sítio dele, a 2 quilômetros da cidade, e porque ele não tinha sossego na casa dele. As pessoas não deixavam ele descansar, era telefonema, era gente chamando tendo todo o tempo que ele estava em casa, não tinha sossego. Aí meu pai falou, aí eu não achei o Arigó lá fora, que a gente tinha saído. Eu falei para ele falou assim, então vai chamar o doutor Venceslau, que é um médico que morava próximo ao centro. Aí eu corri na casa do doutor Venceslau e pedi para ele que ele fosse comigo até o centro, que tinha uma pessoa caída lá que não voltava. Ele foi comigo até lá, examinou o homem e falou assim, olha, não tenho notícia boa para dar para vocês. O homem já está morto, ele não tem mais pulso, ele já está morto. Agora vocês imaginem o aperto que nós passamos, né? Enquanto ele curava, já era tão perseguido, se sai um homem morto de dentro do centro, que queria sucedê-lo, né? Suceder a ele. Meu Deus, foi aquela loucura. E aí, mas como o doutor Fritz falava o tempo inteiro no ouvido dele, o doutor Fritz falou para ele assim, corre, pega seu jipe e corre para o centro. A Arigó foi correndo para o centro, chegando lá, o homem estava caído no chão, né? O Arigó pegou o homem, sentou ele no banco e falou assim para ele, quero que você vai morrer na sua casa, ou lá fora, não aqui dentro do centro. E aí o homem que estava sentado no banco levantou, começou a falar um idioma que ninguém entendia nada, saiu do centro e foi desencarnar lá fora. Olha. Agora vocês imaginam a proteção espiritual que tinha o trabalho de Arigó. É claro que os espíritos não deixaram que fosse cortado dentro do centro o cordão fluídico que liga o corpo ao espírito, né? Porque daí você não teria como voltar mais, né? Se tivesse sido cortado. Neida, deixa eu fazer uma pergunta. Você fala muito do seu pai, né? O seu José Nilo, né? Isso, meu pai ajudou-lhe muito. O Arigó curou ele, né? Ele tinha tudo isso, ele curou. Mas o seu pai, ele teve uma atuação muito importante para o Arigó, né? Porque o Arigó, na realidade, ele era religioso, né? Ele é católico, né? Se não me engano, ele já era espírita, né?
Meu pai era espírita, é. E seu pai ajudou muito o Arigó nesse trajeto, né? Porque é ele que orientava o Arigó, explicava para o Arigó todo o processo anímico e físico, né? Era nível, né? O pai foi muito importante para ele, né? Ele foi até processado junto, depois a gente vai falar dos processos, né? Foi até processado junto por coautoria, então ele foi muito importante, sim. O Arigó falava que meu pai era o melhor amigo dele e era a pessoa mais importante para ele naquele trabalho, né? Que ajudou ele muito. Então, mais alguma pergunta? Inclusive tem uma história que até você contou na live do meu amigo Orson, um abraço, meu querido Orson, um grande amigão mesmo, que é o caso que, por acaso, que não é por acaso, né? Como é que vocês chegaram, vocês não iam para Congonhas, né? Na realidade, vocês não iam para Congonhas. Iam morar em outro local, onde já estava até a casa, não é isso? Alugado, é isso. Meu pai morava em Nova Lima, a minha mãe, aí ele se aposentou, né? Como eu já disse, ele teve tuberculose, e falou assim, o que eu vou ficar fazendo aqui, né? Porque ele foi aposentado. Aí resolveu ir para Lafayette, Conselheiro Lafayette, é do lado de Congonhas, 20 e poucos quilômetros de Congonhas. E a minha mãe foi na frente, alugou uma casa e mandou recado para o meu pai que eu tinha alugado a casa. Meu pai pegou um caminhão, arrumou motorista com o caminhão, colocaram a mudança no caminhão e foram para Lafayette. Lafayette e Congonhas estão na BR-040, que é a rodovia que liga Rio a BH. E chegando, aí o caminhão estava indo pela BR-040, chegando na entrada de Congonhas, tem um profeta do Aleijadinho, que é uma cópia do profeta, indicando a cidade de Congonhas. Meu pai falou assim com vocês, vamos da entrada aqui, que eu vou dar uma olhada aqui nessa cidade. E aí chegaram até a praça, meu pai pediu que o motorista estacionasse o caminhão na praça e falou assim para ele, espera um pouquinho que eu vou dar uma volta na cidade e já venho. Aí ele deu uma volta lá, Congonhas já é pequeno, naquele tempo era menor ainda, né? Era muito pequenininho. Meu pai voltou até o caminhão e falou para o motorista, olha, eu não vou mais para Lafayette, já acabei de alugar uma casa. E naquele tempo o contrato era tudo boca a boca, né? E não tinha o contrato escrito nada, alugou a casa, levou os móveis para lá e mandou recado para minha mãe que fosse para Congonhas, que ele não ia mais morar em Lafayette. E assim foi. Assim que ele começou, assim que ele foi para Congonhas. E aí ele ganhava muito pouco e alugou esse lote do lado da casa do Arigó, que eu já acabei que eu contei no início, né? Isso aí. Leida, me diz uma coisa. Tem muita gente que está assistindo aqui, e tem um grupo de pessoas que assistem, que é do NED, que está estudando a doutrina, estudando sobre a mediunidade, e tem uma grande curiosidade. Eu já ouvi falar, e parece que até você também já citou isso em algumas outras lives, que existe uma transferência daquele mal que está com a pessoa para o Arigó. Você chegou a presenciar isso? Talvez a retirada desse mal? Como é que funciona esse mecanismo? Explica para mim. Olha, o professor Herculano Pires foi operado por esse processo. O professor Herculano Pires era um grande estudioso de Zé Arigó, né? E ele que deu o nome de cirurgia simpatética. Esse nome foi dado pelo professor Herculano Pires. Cirurgia simpatética. Era da seguinte forma. O Arigó colocava várias folhas de jornal no chão e a doença da pessoa passava para o corpo dele. E ele vomitava naquelas folhas de jornal postas de sangue poça de sangue, né, apodrecida, objetos, coisas assim apodrecidas, sangue pisado, pus, né? Ele vomitava naquele jornal. E as pessoas ficavam curadas. E os médicos não entendiam que fenômeno era aquele, que Arigó era uma pessoa saudável e saía da sua boca aqueles resíduos todos infectados. E eles não tinham explicação para isso, né? E o Herculano Pires também foi curado assim, dessa forma, por ele. Interessante. Me diz uma coisa, Leda. E vamos falar um pouquinho dos processos. Por quê? Porque ele foi muito ajudado, né? Porque ele chegou a ser preso, inclusive, né? Sim, foi. Ele sofreu o primeiro processo, ele sofreu uma perseguição religiosa intensa, né?
o primeiro processo foi aberto pelo padre Leonardo. Esse padre Leonardo perseguiu demais o Arigó. As missas dele era só para os sermões das missas, é só para jogar praga no Arigó. Ele jogava praga no Arigó e ele pedia que o povo da cidade não entrasse no centro, porque o demônio estava naquela casa da esquina, ele falava. Então as pessoas, ninguém entrava no centro naquela época, tinham muito medo, né? Porque eles eram muito católicos. Eu tenho uma amiga que falou assim para mim: Leida, depois que eu li seu livro, que eu vim saber como é que foi a história do Arigó. Elas estudavam no colégio de freira, e a freira, quando terminava a aula, falava para elas assim: vocês não passem na esquina da rua Marechal Deodoro, porque o demônio está naquela casa. Então, elas não passavam, morriam de medo do Arigó, né? Porque dizia que o demônio estava lá. Então, era muito complicado. Foi uma perseguição enorme. O padre Leonardo perseguiu muito o Arigó, e ele conseguiu abrir o primeiro processo criminal, que foi curandeirismo. E aí o Arigó continuava curando, mesmo sendo processado. O meu pai foi processado por coautoria, né, que eu já disse, e o padre Leonardo perseguiu tanto, aí um dia ele foi para o Rio de Janeiro fazer uma nova denúncia, né, com o presidente da República. O governo federal ainda era no Rio de Janeiro, né, o Palácio do Catete. Isso aí foi em 1958, e Brasília foi inaugurada em 1960, né? Então, o padre chegou lá para fazer a denúncia contra o Arigó. Quando ele estava subindo as escadas do Palácio do Catete, ele caiu morto. Bem, aí esse padre Leonardo saiu de cena, né? Desencarnou, e aí a Ordem Redentorista mandou outro padre, que é o padre Anselmo Menderes. Era um holandês. Também esse foi o causador do segundo processo criminal. E no filme, quem passa, o padre Leonardo não passa no filme, passa esse padre Anselmo no filme, né? O padre que está no filme é o padre Anselmo. E ele também, nossa, ele perseguiu muito o Arigó, muito. Então, não foi fácil para todos nós. Aí ele foi processado novamente, né, pelo padre Anselmo e pelos médicos, a Associação Médica, as associações médicas de Minas Gerais. E ele foi processado, e aí o JK já não era mais o presidente da República. E aí ele foi preso. Ele foi preso em Conselheiro Lafayette, porque Congonhas não tinha cadeia, era muito pequeno, não tinha cadeia. E aí agora eu vou contar uma coisa interessante, que também não está no livro, porque quando eu estava escrevendo, algumas coisas eu esqueci de colocar, né? Aí teve a audiência final desse processo, né, do Arigó, e na última audiência, o Arigó sentado no banco dos réus, tinha uma parte assim, com as pessoas assistindo. Eu tenho até a foto no meu livro dessa sala lá no tribunal. E aí o advogado de defesa falou, o advogado de acusação, o promotor, e aí o juiz levantou para dar sentença para o Arigó. E ele levantou e falou o seguinte: condena Arigó a 1 ano e 6 meses de prisão por ter curado Dona Maria Emília Silveira. Era uma senhora baiana que tinha câncer no útero, e Arigó estava desenganada, Arigó curou essa mulher. Então, por ele ter curado a Dona Maria Emília, ele foi condenado porque curou essa mulher. Arigó aceitou a sentença, assim, né? Ele aceitou resignadamente, só que aconteceu uma coisa muito interessante. De repente, os espíritos materializaram nas mãos de Arigó, na frente de todo mundo, uma rosa vermelha, e colocou nas mãos dele. Arigó levantou do banco dos réus e foi até a mesa do juiz e entregou a flor para ele, a rosa para ele. E esse juiz, que se chamava Dr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, ele foi até ministro da Justiça no governo Figueiredo. E ele contou para o filho do Arigó que ele guardava aquela rosa no Código Penal dele, ela estava seca dentro do Código Penal. Então, você vê, o juiz ficou espantado com aquilo, mas ele guardou a rosa, né? E aí acabou terminando a audiência, ele foi para casa pegar os seus pertences, o juiz autorizou que ele fosse, mas nenhum guarda, nenhum policial, nem o delegado, ninguém queria prendê-lo. E ele foi se entregar, ele foi sozinho, porque ele falou assim, ninguém queria prendê-lo, ele sabia que tinha que ir para frente. Ele pegou seu jipe, foi aquela carreata das pessoas da cidade atrás dele, todo mundo buzinando, o último carro era da polícia. Chegando em Lafayette, o delegado de lá não queria que ele ficasse preso na cadeia, queria que ele ficasse no hotel,
mas ele não aceitou o tratamento preferencial. Ele falou, se eu não sou melhor do que os outros, eu vou ficar junto com eles na cela. Eu não sou melhor do que ninguém. E ele foi ficou lá na cadeia, mas o que aconteceu? Todas aquelas pessoas que iam para Congonha começaram a ir para Lafayette, fazia aquelas filas enormes na porta da cadeia, esperando ele acordar. E entrava o dia inteiro, entrando e saindo pessoas. E ele começou as pessoas queriam que ele aspirasse. Ele chegou um dia, a pressão foi tão forte que eles queriam tirá-lo à força da cadeia. Ele falou assim, não, espera que eu vou resolver esse problema. Ele mandou buscar uma máquina de datilografia em Congonhas, ele mesmo datilografava as receitas dentro da cadeia. Ninguém saía sem receita. E aí não tinha mais horário de visita, era o dia inteiro, gente entrando e saindo da cadeia. Um dia foi um repórter da revista Manchete, ele foi fazer uma reportagem com a Arigó, achando que encontraram definhando na cadeia. E, para sua surpresa, ele estava dentro da cela fazendo cirurgia de vista num cego. E aí o Arigó pediu que ele não publicasse aquela foto, porque ia prejudicá-lo no processo, né? Mas os guardas ajudavam ele, arrumavam faca para ele fazer cirurgia dentro da cadeia, e ele continuou fazendo, o delegado ajudava, ele operou a mulher do delegado de câncer, e assim fazia. Então, foi assim, ele não parou nunca, né? E outra coisa interessante que o doutor Fritz nos diz é o seguinte, que se ele fosse proibido de curar dentro da cadeia, eles, os espíritos, receberam ordem de Jesus que eles iriam materializar em praça pública e iria continuar curando as pessoas. Não aconteceu isso porque não foi preciso. Ele continuou curando na cadeia. Então, foi um trabalho muito importante, né? Foi um trabalho de Leida, tem uma Delmira dos Santos, ela está fazendo um comentário aqui, você vê se você pode ajudá-la. Ela está dizendo assim, o corte na carne nas cirurgias seria uma necessidade para haver maior credibilidade naquela época, porque não há mais esse tipo de cirurgia? Hoje nós sabemos que não tem mais necessidade de fazer com cirurgias com corte, mas naquela época, Arigó foi o primeiro médico que fez cirurgias com corte, né? Foi o primeiro, porque era uma forma de chamar atenção, porque se ele fosse curar as pessoas com água fluida e com pasta, não ia chamar a atenção dos cientistas do mundo inteiro, né? Foram cientistas famosos do mundo inteiro, inclusive da NASA, depois eu posso falar um pouquinho, né, sobre eles. Então, não ia chamar atenção, mas foi a necessidade da época, para chamar a atenção das pessoas. Inclusive, tem experiência do exterior, né? Ele foi para o exterior, né, algumas vezes lá. O Arigó? Não, ele não chegou aí, não. Ele não saiu de Congonhas, não. Os cientistas da NASA queriam levá-lo para lá, mas ele não quis ir. Quiseram levar? Que legal. Ele não quis ir. Olha, o comentário da Maria aqui, está falando que aquela transferência da doença, lembra, eu também lembrei, na hora me veio na mente, aquele filme, A Espera de um Milagre. Tem um filme chamado A Espera de um Milagre, né, que ele cura e aquele mal, né, vai para ele e depois ele se desfaz do mal. Exatamente igual. Bem lembrado, Ana Maria. Como é que chama o filme? Eu não assisti esse filme. A Espera, vou colocar aqui, A Espera de um Milagre. Ah, tá. Espera de um Milagre. Vou ver. E tal, o Tom Hanks, tem vários. Esse filme é maravilhoso, você se emociona e em determinado momento parece realmente a mesma coisa. Né? Interessante, né? A Espera de um Milagre. Certo. O seu pai era médio de efeito físico, né, Leida? Seu pai era médio de efeito físico, né? Ele era médio de efeito físico, sim. O Arigó também era um grande médio de efeito físico, né? Ele tinha tanto efeito físico, as pessoas tocavam, você encostava nele assim, ficavam curadas na hora. Quantas curas no meio da rua? As pessoas nas cadeiras de roda passavam por ele, encostavam nele, ele falava levante e ande, e as pessoas saíam andando na hora. Era impressionante. Não, eu tô falando do seu pai. Ah, o meu pai? Seu pai. Qual foi a pergunta mesmo sobre o meu pai? Ele era médio de efeito físico. Ele era médio de efeito físico, seu pai? Era médio? Seu pai era médio? Era médio, né? Ele era médio, ele que presidia o centro, né? Ele que presidia o centro, ele era presidente do centro, ele que fazia as reuniões mediúnicas,
Arigó não participava das reuniões mediúnicas, ele não tinha tempo, né? Ele atendia até 8, 9 horas da noite, e as reuniões começavam às 8 horas. Então, ele não tinha tempo. Agora, outra coisa interessante, que quando ele terminava atendimento, 8, 9 horas da noite, ele fazia um pequeno descanso e ia para o sítio atender os leprosos, porque os padres não permitiram que os leprosos entrassem na cidade, que diziam que colocariam em risco de contaminação a população da cidade. Então, chegava aqueles caminhões, ônibus cheios de leprosos e já ia direto para o sítio do Arigó. Quando ele terminava o atendimento à noite, ele fazia um pequeno descanso e ia para o sítio atender os leprosos. E somente com a imposição de mãos ele curava os leprosos. Os filhos cicatrizavam na hora. Era muito impressionante tudo aquilo. Eu fui algumas vezes, mas meu pai não deixava eu ir sempre, por causa que eu tinha, de manhã, no outro dia, tinha que ir para o colégio cedo, né? Mas assim, Dona Leida, eu queria que a senhora falasse uma das coisas mais impressionantes que eu vi, eu até confirmei com a senhora em off, antes de nós iniciarmos, né? Para que eu não falasse uma informação errada. Por favor, conte ao público aquela questão da manipulação da tesoura sozinha no útero de uma mulher. Como é que foi esse caso? Sim, isso aí aconteceu várias vezes. Ele abria o abdômen das pessoas, principalmente as mulheres, não eram as cirurgias íntimas das mulheres, eu não fazia na vista de todos, não. Mas quando tinha aí sempre tinha médico no ambiente, ele chamava os médicos para assistir, e esses seguravam uma lâmpada sobre o campo operatório. E aí ele abria esse caso que eu conto no livro, eram 2 médicos que estavam lá no centro, e eles, então, Arigó pegava uma das tesouras na mão do médico, ficava na mão do médico, cortando. E aí colocava mais 2 tesouras, e essas iam trabalhando só sem nenhuma mão, sem a presença de nenhuma mão humana, né? Então, os médicos ficavam impressionados de ver que as tesouras lá seccionando lá, né? O tumor, ou o que tivesse a pessoa, e os médicos assistiam e ficavam impressionados com tudo isso. Igual foi um fenômeno assim, muito. Leida, por gentileza, a Raquel Aparecida está fazendo um comentário aqui. Qual era a relação do Chico Xavier com Arigó? O Chico tinha uma relação de confiança com Arigó? Como é que era? Sim, tinha. O Chico foi muitas vezes lá, muitas vezes. Inclusive, o Saulo Gomes foi muitas vezes fazer reportagem com o Arigó, porque o Saulo Gomes me disse, né, que o Chico que mandava ele lá fazer reportagem com o Arigó. E o Chico foi muitas vezes, ele ia mais vezes quando ele morava em Pedro Leopoldo, que é próximo de Congonhas, né? Pedro Leopoldo. Depois que ele foi para Uberaba, aí já ficou mais longe. E depois o movimento também, Uberaba aumentou muito, mas de vez em quando ele ia. Tanto é que quando o Arigó estava na cadeia, o Chico já estava morando em Uberaba. Ele foi na cadeia visitar o Arigó. No meu livro tem uma foto do Chico. A Raquel, ela está falando assim que quando o Chico estava no hospital, ele falou que não confiava muito na cirurgia do Arigó. Por quê? Porque o Chico não queria passar pela cirurgia, é isso? Você lembra desse detalhe? O Saulo Gomes, eu questionei isso para o Saulo Gomes, porque o Saulo Gomes era íntimo do Chico, né? Ele falou que não existiu isso, essa foi história que inventaram, que não existiu isso, que o Chico jamais falaria isso. O Chico chegou lá no centro e ele tinha fortes dores oculares. E ele chegou lá e pediu que o doutor Fritz curasse ele. O Herculano Pires estava junto, e o Herculano Pires também colocou isso no livro dele. O livro do Herculano Pires chama Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Ele escreveu 2 livros. Outro livro, Curas Paranormais de Zé Arigó. E o Herculano Pires conta isso no seu livro, e o doutor Fritz falou para ele assim, olha, ele falou para o doutor Fritz, eu quero ficar só sem as dores oculares, eu não quero obter a cura total da minha visão, porque eu sei que eu tenho déficit de vida passada, eu quero cumprir tudo nessa vida. Então, o doutor Fritz fazia um outro tipo de cirurgia, que era com algodão. Ele abria a caixa de algodão e dava para o professor desfiar.
para ver que não tinha nenhuma enganação, que não tinha nada dentro do algodão. Aí as pessoas devolviam para ele aquele algodão, e ele sempre em manga de camisa, né? Para falar que não tinha nada enfiado na manga da camisa, sempre com camisa de manga curta. E ele subia na cadeira, ele fechava os olhos, levantava aquele algodão, fechava os olhos, falava umas frases em alemão, o nome de Cristo assim, a gente sempre entendia. De repente, aquele algodão se embebia de um líquido esverdeado vindo do espaço. E esse líquido caía sobre as pessoas, elas eram curadas na hora, principalmente os cegos. E esse líquido do algodão caiu sobre os olhos do Chico Xavier e ele ficou sem suas dores oculares. Foi seu pedido, tá? Só para esclarecer. Leida, tem uma pergunta aqui da Ana Maria, muito interessante. Talvez você não tenha recebido essa pergunta ainda. A intensa atividade mediúnica de Arigó repercutiu de alguma forma na sua personalidade? Como era o temperamento do homem Arigó? Na minha vida mudou muita coisa, né? Eu tinha uma gratidão tão grande por ter participado daquele trabalho, muita gratidão a Deus, né? A gratidão minha é enorme até hoje. Eu fico pensando, olha, eu vou contar para vocês, eu vou fazer 75 anos de idade, né? No mês que vem, 75 anos de idade, eu nunca tomei um remédio na minha vida, eu nunca fui ao médico. A última vez que eu fui ao médico tem 44 anos, meu filho faz 45 anos agora em outubro, foi a última vez que eu fui ao médico. Nunca tomei o remédio, nunca usei óculos nem para perto nem para longe. Eu vou fazer exame na autoescola para renovar a carteira de motorista. Os médicos querem saber qual é o meu segredo. O último falou para mim assim, mas qual que é o seu segredo? Ele manda fazer 4, 5 vezes repetir o exame para ver realmente que eu enxergo, né? Para ver se realmente eu enxergo. E aí esse perguntou para mim, esse último, falou assim, qual que é o seu segredo? Eu falei assim, não ia falar para ele que era o doutor Fritz enfiou a faca no meu olho, né, que ele botou meu olho para fora e falou que eu não ia perder a visão daquela vista. Eu não ia falar que ele não ia acreditar. Aí ele falou assim, para mim, deve ser usado assim, em Minas Gerais. Eu falei, pode ser, né? Então, eles não entendem, né? Não entendem. Então, Leida, a pergunta está se referindo ao Zé Arigó, a personalidade do Zé Arigó. Se o fato da mediunidade do Arigó mexeu na forma da personalidade dele, e qual era o temperamento, né, do Zé Arigó, do homem Arigó? Ele era uma pessoa tranquila, muito sereno, calmo, mas de vez em quando ele ficava bravo. Às vezes ele precisava ficar bravo, porque as pessoas abusavam, né? As pessoas abusavam dele. Então, às vezes, ele precisava, né? A gente sabe que o médium não é uma pessoa perfeita, né? Ele era um médium sensível, mas não era uma pessoa, um ser perfeito. Ele tinha também as decepções, as coisas que o incomodavam, né? Então, ele às vezes ele ficava bravo, sim, mas não nada exagerado, né? Tudo feito com muito amor, com muito carinho pelas pessoas. Até o doutor Fritz também, que era alemão, né? Era mais uma personalidade mais endurecida, mas ele tinha muito carinho pelas pessoas. Nossa, que não dá para ficar contando muita história, né, sobre isso. A Delmira dos Santos está fazendo uma pergunta para a senhora. Todas as pessoas que lá iam eram operadas? Todas as pessoas ficavam curadas? Não, nem todas ficavam curadas. Nem Cristo curou todas, né? Nós sabemos que as pessoas... existe a lei de causa e efeito, e o doutor Fritz não podia mudar a lei de causa e efeito daquelas pessoas. As pessoas elas não poderiam ser curadas, e a pessoa... Agora, interessante também, uma coisa que eu vou falar rapidinho, o doutor Fritz sabia quando a pessoa ia desencarnar. Porque formava uma corrente, uma fila na volta da parede, assim, encostado na parede, que o doutor Fritz dizia que era corrente espiritual. Nessa fila, os espíritos examinavam as pessoas. Quando ela chegava na mesa, na frente do doutor Fritz, ele já sabia quais as doenças das pessoas, que esses espíritos falavam para ele, né? Então, quando a pessoa ia dizer o que ela tinha, ele falava, não precisa dizer nada que eu já sei. Não deixava a pessoa dizer doença. E ele prescrevia a receita e entregava para a pessoa. Agora, quando as pessoas iam desencarnar,
o próprio guia espiritual da pessoa avisava para o doutor Fritz que aquela pessoa já estava no tempo de voltar, né, para o plano espiritual. O que o doutor Fritz fazia? Ele colocava um código no canto direito do papel. Só hoje eu venho falar isso, né? Porque agora não tem mais importância, mas naquela época ninguém poderia saber disso, que seria uma falta de caridade, né? A pessoa receber um papel avisando que ela ia desencarnar, ia ser muita falta de caridade. Então, não podia falar isso para ninguém. Agora não tem importância falar isso. Mas aí ele colocava um código no canto direito do papel e falava assim, Leida, ou se não Preto, que era outro rapaz, né, que datilografava as receitas, ele nos chamava e dava o papel na nossa mão. Então, quando a gente recebia aquele papel do receituário, com aquele código, sabia que a pessoa ia desencarnar. O que a gente fazia? A gente datilografava as mensagens do Evangelho e dava para a pessoa. As pessoas não questionavam, também nunca souberam por que recebia aquela mensagem do Evangelho, iam para suas casas, desencarnavam um tempo depois, sem saber o que acontecia, mas a gente sabia que a pessoa ia desencarnar através daquele código. Olha, Leida, me diz uma coisa, a questão da dor, como é que funciona esse mecanismo? Para quem está aprendendo aqui, né, tem muito simpatizante da doutrina que está assistindo, como é que funciona essa questão? Como é que a pessoa não sentia dor? Me explica esse mecanismo. As pessoas não sentiam dor porque o Frei Fabiano de Cristo, que era o chefe da equipe espiritual do Dr. Fritz, era chefiado por Frei Fabiano de Cristo e o grupo tinha 16 médicos, né? Que era o Dr. Takahashi, que é o ginecologista japonês, o Dr. Charles Pierre, que era o oftalmo da equipe, e o Dr. Fritz, a especialidade dele era todo tipo de tumores e câncer. Então, esse Frei Fabiano de Cristo, que era o chefe, foi um frade do século XVI, né? Um frei da Igreja Católica do século XVI. E esse espírito é um espírito muito iluminado, e ele irradiava no ambiente, lá no centro, uma luz verde. Muitas pessoas viram essa luz verde. Irradiava aquela luz verde, essa luz fazia asepsia dos instrumentos, estancava a hemorragia e fazia a cicatrização das feridas. Era a luz verde de Frei Fabiano de Cristo que fazia isso. E por que ninguém tinha uma infecção, né? Essa coisa da infecção funcionava dessa forma também? Era essa forma. Teve algum caso que foi falado sobre isso, sobre essa questão? Alguém saiu com alguma infecção? Nunca ninguém teve infecção, nunca ninguém desencarnou depois das receitas, nunca houve nada, nunca. Por causa da luz de Frei Fabiano de Cristo. Ô Leida, você conheceu o Valdo Vieira? Eu vi uma reportagem do Valdo Vieira, que é amigo do Chico, né? Que ele disse que ele era médico do Arigó. É verdade isso? Ele era o médico, o Arigó, porque segundo o Valdo, o Arigó tinha hipertensão, né? A pressão dele era alta, né? Ele nasceu com problema cardíaco, né? O Arigó nasceu, era um problema cardíaco nato, né? Então, e ele falou que ele tinha esse problema. E outra coisa, quando teve o acidente na qual ele desencarnou, você estava perto, assim, na casa dele, ou perto lá do local? Como é que foi esse processo aí? Porque só ele sabia que, segundo o filme, o que pouco nós conhecemos, né, de reportagem, ele sabia que ia desencarnar, né? Porque ele desencarnou com 40 e poucos anos. 49. Desencarnou novo. Ele não sabia que seria naquele dia, né? Mas ele sabia que desencarnaria, não é isso? Isso, sabia que desencarnaria cedo. Não sabia que era um dia, mas sabia que ia cedo. 49 anos, muito novo, né? Novo. E como é que foi a comoção? Você estava presente? Estava. Nesse dia, ele terminou o trabalho, foi dia 11 de janeiro de 71. Ele chegou cedo no centro, fez atendimento normal até meio-dia, e aí ele disse para a gente que ia para Lafayette e tratar do licenciamento do seu Jeep. E aí eu falei para ele assim, você não pode dar uma carona para mim? Eu tinha que ir em Lafayette, eu tinha comprado um negócio lá, um objeto na loja em Lafayette, e precisava pagar a prestação, que a gente fazia tudo em Lafayette, né? E ele falou assim para mim, então você me espera aí na varanda do centro, que 12:30 eu passo aí. Pode esperar aí que você vai comigo.
E aí ele foi lá, eu fui para minha casa almoçar, e quando eu cheguei, tem uma ponte assim, tem um rio que corta a cidade, tem uma ponte. Quando eu cheguei no meio da ponte, eu encontrei com o filho do Arigó, o filho dele mais velho, que se chama Tarcísio. O Tarcísio me abraçou, chorando muito. Leida, meu pai morreu, Leida. Meu pai morreu. Eu falei, não acredito, Tarcísio. Foi aquela comoção nossa, né, minha e dele, né? Porque, nossa, pegou a gente de surpresa. A gente não sabia, né? Que quando que ele ia morrer, nada. E aí eu fui para minha casa, quando eu chego lá, eu escuto na Rádio Congonhas, o locutor, até hoje essa voz ficou no meu ouvido. Morreu Zé Arigó. Foi aquela comoção geral, e era carro que chegava de... A BR foi o maior congestionamento da BR-040, foi o dia que Zé Arigó morreu. Eram ônibus vindo de todos os locais, carros, lambretas, né? Que naquele tempo era muita lambreta, bicicleta, gente a cavalo, gente de todos os meios de transporte foram para Congonhas naquele dia. A cidade se encheu. Foram, acho que, mais de 80 mil pessoas para o velório do Arigó. Foram 2 dias de velório, foi uma comoção geral. 2 dias de velório, as pessoas só passavam do lado do caixão e saíam o dia inteiro, dia e noite, 2 dias. E aí o Roberto Carlos foi com a Anice, né, porque ele curou o filho do Roberto Carlos, que era cego, e do Roberto Carlos ficou muito agradecido por ter curado o filho dele. Eu só não contei, né, do Roberto Carlos, só que o doutor Filho... Conta aí. Vamos lá. O doutor Filho, o Roberto Carlos, o filho dele nasceu cego, e ele procurou os maiores especialistas do mundo, e na época era a Holanda, e não conseguiu nada. Os médicos diziam, ele não vai chegar, mas nós não sabemos por quê. O Roberto Carlos chegou em São Paulo, fretou um avião pequeno e foi para Congonhas. Congonhas não tinha campo de aviação, mas em Lafayette também era uma cidade pequena, não tinha aeroporto, mas tinha um pequeno campo de aviação que descia aviões pequenos, né? Pousavam aviões pequenos. Roberto Carlos chegou em Lafayette, pegou um carro e foi para Congonhas. Chegando lá na casa do Arigó, eu estava junto quando o doutor Fritz disse para ele: posso fazer seu filho enxergar até os 20 e poucos anos. A partir daí, ele terá de cumprir a lei de causa e efeito. E realmente aconteceu da forma que o doutor Fritz disse. Quando o Segundinho, né, tinha pedido Segundinho, quando ele fez 20 e poucos anos, esses 22, 23 anos, não tenho certeza da idade exata, ele ficou cego novamente. E o Roberto Carlos já sabia que ia acontecer isso, né? Então, ninguém escapa da lei de causa e efeito, né? E o doutor Filho não podia tirar isso aí das pessoas. Era um déficit que elas tinham, né? Então, ele não tirava isso das pessoas. A Marisa está dizendo assim, eu achei engraçado o Arigó chamava o doutor Fritz de careca, é isso? É, isso mesmo. Porque o doutor Fritz era careca, totalmente careca. No meu livro também tem a foto do Dr. Fritz, porque tem muitos Dr. Fritz que aparecem por aí, que tem um turbante. É isso que eu ia te perguntar, tem uma penca de Dr. Fritz. Tem um monte de Dr. Fritz por aí, sabe? Você chegou a ver ele alguma vez? Ele se materializou alguma vez? Materializou para a gente ver, eu vi. É daquela forma que está a foto no meu livro, daquela forma. Totalmente careca, não tinha nada de turbante, nada disso. E um dia ele falou assim, se vocês quiserem me ver, vão na casa do Arigó à noite. Imagina se a gente não foi, né? Foi todo mundo. Todo mundo. Aí chegamos na casa do Arigó, ele fechou a porta, tinha uma tranca que colocava na porta, botou a tranca na porta, ele foi com a saletinha ao lado da sala de visita, sentou no sofazinho e ficou lá sentado. De repente, o doutor Fritz entrou na sala andando assim, como se fosse uma pessoa encarnada. Entrou andando, sorridente, conversou bastante tempo com a gente, depois foi embora. Meu Deus do céu, incrível. Só essa materialização da equipe de Dr. Fritz, você só viu o Dr. Fritz ou mais alguém da equipe? O meu pai viu, um dia meu pai estava no centro, assim no sábado que não tinha atendimento, ele ia para o centro organizar os discos, né? Porque ele tocava as músicas durante o tempo de espera das pessoas, ficava tocando aquelas músicas, né, religiosas. E aí meu pai estava lá no centro organizando as coisas e, de repente, ele escutou gritar Nilo, porque meu pai era Nilo, Zé Nilo. O doutor Fritz, com sotaque alemão, falava Nilo. Aí gritou Nilo.
Aí meu pai pegou, foi lá na sala do Dr. Fritz, quando ele abriu a porta, estavam materializados o Dr. Fritz e o Dr. Charles Pierre. Estavam os dois materializados na sala. Meu pai presenciou isso. Eu só vi o Dr. Fritz. Incrível. Isso é sinal que o seu pai também era médio de ectoplasmia, né? Porque eles precisam de doar, né? Ectoplasma. Ectoplasma. Seu pai devia, com certeza, ser... E para doar essa quantidade, para haver a aparição, ele tinha uma boa quantidade para ser doada, né? Ou também poderia ter algum já reservado, alguma reserva lá, né? A gente não sabe, né? Ô, Leida, nós estamos na parte final do programa. Eu queria saber alguma coisa assim, que sem nada a ver com o filme, alguma história que você ainda não nos contou para a gente finalizar, que a gente vai fazer uma prece depois, a gente sempre encerra com uma prece, né? Certo. Então, eu contei a história da criança lá de Barbacena? Não, de Barbacena? Não, né? Não contou, não. Foi uma história que me emocionou muito, da mulher que foi com a criança, que foi curada no meio da rua. Acho que eu contei. Não lembro. Não me lembro dessa história. Não mulher no meio da rua? Eu acho que não. Então, eu vou contar. Se já contei, a pessoa... Quem não escutou, vai escutar agora. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Quem entrou agora vai ouvir. É o seguinte, tinha uma senhora que morava em Barbacena, ela tinha um filho de 5 anos que estava com câncer na cabeça. Ela estava na UTI do hospital, muito mal, a criança. Aí um médico ligou para a casa dela de manhã, o marido dela trabalhava viajando, e falou assim para a mulher: olha, você pode mandar chamar seu marido, que seu filho não vai passar da noite de hoje, ele está muito mal. E a mulher ficou tão desesperada, foi lá e tirou a criança da UTI. Levou para sua casa e pediu que o vizinho a levasse em Congonhas. Chegando em Congonhas, ela procurou onde era o centro da Ligó, perguntou, e aí chegou lá no centro, a Ligó tinha acabado de sair, porque ele saía meio-dia para almoçar, né? Aí uns rapazes estavam sentados lá no alpendre do centro, na muretinha, aí um deles falou assim para ela falou assim: como é que eu posso falar com a Ligó? Como é que eu posso falar com a Ligó? Aí um deles, que era até, na época, ele não era famoso, né? Depois ele veio ser famoso, que era o cantor Vando. Ele chamava Vanderlei Alves dos Reis. O Vando. O Vando, O Vando falou assim para ela: olha, a moça que trabalha aqui, ela está ali naquele restaurante ali, porque às vezes não dava tempo de ir em casa, eu ia fazer um lanche no restaurante lá perto, no centro. E aí a mulher chegou lá no restaurante, o Vando falou meu nome para ela, chegou no restaurante, ela começou a gritar na porta do restaurante: quem é Leida? Quem é Leida? Eu larguei o que eu estava comendo e fui até a porta. A mulher pegou a criança e jogou nos meus braços. Eu assustei com aquilo, né? Porque não estava esperando. Ela jogou, literalmente jogou a criança nos meus braços. Eu assustei, peguei de volta a criança e peguei e joguei de volta nos braços dela. A criança estava com a olheira bem forte, os lábios roxos, as unhas roxas, estava praticamente desencarnando. E eu falei para ela assim: você espera que eu vou chamar o Ligó, eu não posso fazer nada, eu vou chamar o Ligó. E aí saí correndo, literalmente correndo pela rua fora. Aí tinha um rapaz lá perto do centro, eu falei: você viu a Ligó? Ele falou assim: olha, o jipe dele saindo lá na esquina. Aí ele tinha um jipe, e aí eu corri fazendo sinal para ele, né, para ele me ver pelo retrovisor. Até então, eu não sei se ele me viu pelo retrovisor, se o Dr. Fritz falou no ouvido dele, que o Dr. Fritz falava o tempo inteiro, né? Aí ele saiu do jipe, largou ele ligado, alguém estacionou para ele e veio comigo de encontro à mulher. Chegando lá quase na frente do centro, a mulher colocou a criança nos braços do Ligó, ajoelhou-se no chão e falou para ele: em nome de Deus, cura meu filho está morrendo, cura meu filho. A Ligó levantou a criança nos seus braços, nas suas mãos, fechou os olhos e pediu ajuda a Deus. De repente, aquela criança que não tinha mais reação nenhuma, né, com câncer na cabeça, ela não enxergava mais, totalmente cega, e tudo é feito do câncer, né? De repente, aquela criança começou a gritar: mamãe, mamãe, estou te vendo, mamãe. A cura foi na hora, no meio da rua, com um monte de gente em volta assistindo, porque as pessoas são curiosas, né? E aí a mulher desmaiou quando a criança começou a gritar o nome dela e falar que estava vendo, né? Aí ela desmaiou. E depois que ela voltou, ela foi embora para a cidade dela, para Barbacena. Aí, passando um tempo, ela voltou com o marido para agradecer a cura, né? Com o marido e a criança, né? Então, essa cura assim, foi demais, assim, sabe? Eu achei assim,
muito legal essa cura, né? Porque, assim, no meio da rua, né? Como eu falei, ele curava as pessoas em qualquer lugar que tivesse, no meio da rua, qualquer lugar. Foi muito interessante essa cura, muito emocionante. Depois que o Arigó desencarnou, você mais alguma vez viu o Dr. Fritz? Ele se apresentou para você? Você veio em desdobramento? Você tem esse contato com ele ainda, não? Só através do sono, né? Desdobramento, assim, dos sonhos, né? Aí você se encontra com ele? Aí, sim. Teve um dia que o Arigó também, né? Que eles continuam trabalhando, eles não pararam de trabalhar. Claro. Que não precisa de médium para trabalhar, né? Eles continuam o trabalho deles. Teve um dia que eu sonhei, tive um sonho bem nítido. Eu vi e sabia que não era sonho, que era um sonho espiritual. Eu estava assim, num jardim muito bonito, passeando assim, no jardim, de repente eu vi uma casa, uma construção bem grande. E aí eu vi uma escadinha assim, subi nessa escadinha, entrei, a porta estava semi-aberta, empurrei a porta e entrei. Quando eu empurrei a porta, eu vi um salão cheio, um salão enorme, cheio de pessoas. Tinha muita gente. E eu comecei a atravessar no meio daquelas pessoas. Quando eu cheguei lá na frente, o Arigó estava lá numa mesa, sentado lá na frente. Eu falei assim, mas Arigó, você está fazendo tudo de novo, você já desencarnou faz tempo e está fazendo tudo de novo. Ele falou, mas eu nunca parei de trabalhar, eu continuo meu trabalho. E tu sabe que eles continuam mesmo, né? Então ele continua trabalhando. Graças a Deus. Só para encerrar, nós tivemos recentemente, né? Sim. O nome deles o Edson Queiroz. O Edson Queiroz, que trabalhava, segundo ele trabalhava com o Dr. Fritz. Qual é a sua opinião, sua visão com relação a isso? Você acha que realmente era? Porque é evidente, ele pode estar trabalhando com outra pessoa, ele só precisa de um médium, né? O que você acha, assim, dessa visão sua? Eu não sei, para mim é difícil dizer isso, porque eu não fui lá, eu não conversei. Eu acho que eu só fui numa médium uma vez que recebi o Dr. Fritz, mas não me convenceu, tá? Eu sinto muito dizer isso, eu nem gosto de responder isso, porque é complicado para mim, né? Não me convenceu, porque o Dr. Fritz, tinha que fazer uma ficha para atendimento, né? Para falar com o Dr. Fritz. E eu não tenho doença nenhuma, eu falei, o que eu vou falar, né? Mas tinha que botar a doença na ficha, senão eu não conseguia falar com ele. Aí eu falei assim, como eu lembrei que eu tenho uma mancha nas costas, uma escura nas costas, não muito escura. E eu falei assim, eu vou falar, quem sabe ele me cura dessa mancha, né? Que às vezes coçava. E aí eu fiz isso. Aí sentei lá na maca, né? A mulher lá que estava atendendo, ajudando no atendimento, perguntou qual que era o meu problema, eu falei que era nas costas e fiquei sentada na maca, as pessoas, todas as outras deitadas. Eu fiquei sentada, porque já que era nas costas, né? E aí essa médium chegou, levantou minha blusa, e eu não vi o que ela fez, porque já estava nas costas, não vi nem como é que foi. E eu só sei que eu saí de lá e a mancha continua até hoje. Então, me convenceu. Eu fiz essa pergunta porque, como você viveu tanto tempo com Arigó e, consequentemente, com o comportamento do Dr. Fritz, você pode assim, ter uma visão melhor, né? Entendeu? Um ponto crítico melhor com relação ao comportamento do espírito, né? Fritz, eu digo isso, só pelo olhar, né, do médium. O olhar do médium era totalmente diferente com o Dr. Fritz. A gente tinha, nossa, só não precisava nem falar nada. Eu olhava para ele e sabia que era o Dr. Fritz. Né? Teve bastante, não teve só. A Marie Salgado, inclusive, está perguntando se o Edson Queiroz desencarnou. Eu acho que ele já desencarnou também. Ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado. Isso, foi assassinado, exatamente. O funcionário dele, né? O funcionário foi isso, foi assassinado. Isso aí. Até criaram aí como nós, homens, gostamos da teoria da conspiração, né? Disseram que todo aquele que recebe o Dr. Fritz vai morrer de morte, uma morte natural, né? Então, violenta, né? De morte violenta. Então, eles fizeram uma associação, entendeu? Não tem muita lógica, né? Não tem lógica. Não tem muita lógica. E cada um tem sua história, né? De vidas passadas, de vida atuais, né? Então... Leida, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas. Você é muito agradável, você é uma pessoa simpática demais, muito gostosa, tá? Mas a gente gostaria que, se você pudesse nos fazer uma prece, e a gente vai botar aqui o
uma imagem aqui, enquanto você faz a prece. O pessoal que está nos assistindo tem um dos canais de tratamento, pessoas que estão se tratando, entendeu? Então, eles podem colocar o copinho d'água deles para tomar, para ser fluidificado. E aí a gente gostaria de ouvir a tua prece, a tua vibração, né, para todos que nesse momento estão assistindo. Sua conexão com essa corrente maravilhosa, essa corrente médica maravilhosa, né? Para que as pessoas possam receber de acordo com suas necessidades e possibilidades, né? Então, vamos unir nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevá-los ao nosso Mestre Jesus, suplicando a sua luz e sua presença entre nós. E que Jesus, que é o Mestre dos Mestres, que é o médico dos médicos, possa, nesse momento, colocar nas águas, nos copos de água das pessoas, os remédios necessários para a cura de todos. Que Jesus envolva cada um com sua luz, com sua paz, com seu amor, com suas bênçãos, e que todos sejam curados de todas as suas enfermidades. É o que lhe pedimos, Senhor Jesus, porque nós sabemos que vós sois o divino, poderoso médico nosso. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados e curados. Gratidão, muita gratidão. Da minha parte, Leida, sinta-se abraçada, tá bom? Um grande abraço a você, ao pessoal de Campinas, que também tem, o movimento espírita de Campinas é muito grande, muito forte, tá? Um grande abraço aos amigos de Campinas, eu fiz muita amizade, eu estudei perto de Itatiba, tenho muitos amigos em Campinas, que Deus te abençoe. E, por favor, antes de passar para o Newton te agradecer, o livro, onde a gente adquire teu livro? Olha, pode pedir na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que é a Associação Médico Espírita, AME, né? AME-MG. E eu também através da Candeia, né? A Candeia também está... Candeias. Candeias. Da Candeia, isso. Tá ótimo, Newton. Muito obrigado mais uma vez, ainda pelo seu carinho, pelo pronto atendimento. Assim que eu já te convidei, você logo me respondeu. Muito obrigado pela sua humildade, pelo seu carinho. Eu sei que você é uma pessoa muito requisitada e deu esse espaço para a gente. Que Deus te abençoe nessa tua jornada, né? Que cada vez mais você tenha uma luz de Jesus na tua estrada. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Sou eu quem agradece, né, o convite, né? Foi muito. Eu sempre gosto muito de falar de Arigó. Para mim é um prazer enorme contar essas histórias, né? Muita alegria eu faço isso. A gente vai finalizar, aguarda um pouquinho que a gente vai se despedir já, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. E até a próxima. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.